Amados irmãos, nesta semana nós fomos todos aturdidos no mundo com o suicídio daquele pastor nos Estados Unidos. Aquele rapaz tão jovem, um dos pastores daquela igreja tão grande na Califórnia, ele colocou fim à sua vida. Ele que tinha mais de 35 mil seguidores no Instagram, e falava tanto a respeito de todas as lutas que ele passava tentando vencer a depressão. Aparentemente, a depressão conseguiu vencê-lo. E já começamos a semana aturdidos com essa notícia, e creio que a semana inteira o que mais o povo de Deus orou nessa pátria é pelos pastores. A maioria deles homens como todos nós pastores, solitários, que ficamos geralmente no púlpito. Essa é uma atividade da vida solitária. Muitas vezes sofremos mesmo sozinho, a luta é muito grande, e eu tenho que admitir que muitas vezes as ovelhas nem imaginam o que passa no nosso coração e na nossa mente. Mas, olhando para isso e para os acontecimentos que vivemos em nossa igreja, terça, quarta e quinta, vendo todo o movimento que tem acontecido no Brasil, e as redes sociais hoje são latentes, elas vão explicitando tudo aquilo que está no coração do homem. Curiosamente, também falamos a respeito de depressão na quarta, tivemos reuniões na quinta, na sexta, ontem. Eu acho que eu nunca preguei tanto numa semana, tanto é que eu estou até meio sem voz. Mas a pergunta desta semana nesta igreja foi a seguinte: pastor, por que tudo isso está acontecendo? Será que os crentes do passado eram mais fortes? Eu disse, não, eu não acredito nisso. Pastor, será que havia algum segredo na vida das pessoas mais antigas que vivem em nossa igreja até hoje para torná-los tão firmes na fé e às vezes até nos parece que eles são inabaláveis? Qual é a diferença, pastor, de geração em geração? E durante essa semana o que nós mais fizemos nessa igreja foi conversar a respeito disso. E aí então eu antecipei aquilo que a gente falaria para vocês em fevereiro do ano que vem, para agora, para esta semana. E hoje pela manhã e à noite eu quero falar para vocês uma mensagem de duas partes. Vamos falar sobre uma árvore e o coração humano. Duas figuras bíblicas que se encontram lá no texto do profeta Jeremias, capítulo 17. E por que nós vamos voltar a falar nisto? Porque, irmãos, eu tenho que dizer, não sei o que os pastores auxiliares, pastor Jones, que está aqui nos honrando hoje, o que eles pensam, mas irmãos, eu estou achando que está faltando vitamina BO para esse povo. Bíblia e oração. Eu acho que é isso, irmãos. Porque qual que é a diferença entre aquilo que eu vivi na minha conversão, na minha juventude, e a juventude desses dias? A única coisa que eu posso imaginar é que está faltando Bíblia e oração. Essa geração tem honrado a Deus com seus lábios, mas o coração desta geração está longe de Deus. E é por isso que estamos sendo vitimadas com essas notícias que nos deixam estarrecidos. E agora parece que até mesmo o juízo de Deus passa pelo púlpito e pela casa do Deus Altíssimo. Que coisa! Mas fica claro para mim que essa presente geração tem se esquecido de uma vida de leitura da palavra de Deus, de oração e de louvar mais o nome do Senhor, porque há poder quando louvamos ao Senhor. E aí nós estamos vivendo esse drama, porque infelizmente eu só posso concluir que você com esse celular na mão, e se eu pedisse para você em determinados aplicativos passar do lado aí, só para eu ver quantas horas você tem dedicado ao Facebook, ao WhatsApp. Eu queria dar uma olhadinha nisso, só para fazer uma pesquisa rápida. Ah, se eu pudesse ter alguns sensores lá na porta,
para quando a pessoa chegasse, já colocava a hora de WhatsApp, de Facebook. E a gente dava uma olhadinha e dizia, olha... Aí eu queria ter um sensor um pouquinho para cá que pudesse sondar o coração do crente, para ver quanto que ele leu a palavra de Deus. Essa conta fecha? Eu acho que não fecha. Porque hoje nós estamos muito mais preocupados em recebermos milhares e milhares de informações do que colocarmos os nossos olhos na palavra de Deus, que é espírito e vida para nós. E por isso temos vivido da maneira que temos vivido. Quero relembrar à igreja que o profeta Jeremias foi chamado do profeta chorão, um camarada que vivia realmente se lamentando, como outros, pediu a morte, viveu momentos de depressão incrível. E se a gente ler os capítulos que antecedem o 17, esse homem foi açoitado, foi colocado no tronco e chicoteado porque profetizava em nome de Deus. Quando ele falava a respeito de que o povo tinha afastado o seu coração de Deus. Por isso eu quero falar sobre uma árvore e o coração. Hoje pela manhã a árvore e à noite falar sobre o coração humano, baseado nesse texto. Porque eu acho que há uma coisa muito singular entre o tempo de Jeremias e os tempos atuais. O povo tem se afastado de Deus gradualmente. E Satanás, na sua astúcia, tem conseguido convencer o coração dos filhos do Altíssimo de que a palavra de Deus não é mais importante como era, que a vida de oração nós podemos sublimar e que uma vida de louvor e adoração ao nosso Deus, ela é necessária eventualmente na nossa vida, o que não é verdade. Como precisamos desses valores na nossa vida, como precisamos de B-O-L, bol. Precisamos de Bíblia, oração e louvor na nossa vida de uma maneira muito grande. Vamos ao texto bíblico. Diz-nos assim a palavra do Senhor em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, os versículos de 7 a 10. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. O coração humano, não é, irmãos? É mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém. Querida igreja, a figura usada aqui é de uma árvore frondosa. Ontem eu estava no Geração Boas Novas. Ontem o pessoal da terceira idade aqui da igreja completou 20 anos de ministério aqui dentro. Onde está o pessoal do Geração Boas Novas aí? Vamos ficar em pé, todo o pessoal do Geração, em pé. Vamos lá, o pessoal do Geração aí em pé. Vamos aplaudir esse pessoal. Olha, a julgar pelo número que está aqui, ontem nós estávamos com tanta gente lá, eu acho que também depois teve tanta comida que alguns deles não conseguiram acordar hoje. Mas obrigado porque vocês conseguiram acordar para estar aqui conosco. Parabéns, Geração, por 20 anos. 20 anos de ministério aqui. É um dos grupos mais animados que a gente tem aqui na igreja. Eu disse para eles ontem a diferença entre uma palmeira e o cedro. E eles se regozijaram. Hoje estou falando de uma árvore frondosa, que mesmo quando passar por ela o calor
a secura e as intempéries, ela vai continuar verde e, mais do que isso, continua dando frutos, o que é algo incrível. Essa é a comparação que Deus faz com um crente verdadeiro. Agora, qual o segredo? Está na árvore, nas suas ramas. O texto bíblico diz o seguinte: feliz. Antes diz, maldito é o homem, mas agora vai dizer, feliz, bem-aventurado é o homem que estende as suas raízes para o ribeiro de água. É como se essas raízes profundas, nesta árvore plantada junto ao ribeiro, ela estende a sua mente para o ribeiro, porque sabe que de lá tira o néctar da vida. Podemos até chamar nesse texto, como dizem os estudiosos, que essa palavra raiz pode ser a mente do ser humano. E o ribeiro de água é Cristo Jesus e a sua palavra. Feliz é o homem que estende a sua mente, que produz no ambiente da sua mente um espaço intelectual, espiritual, para colocar a palavra de Deus na sua mente. É como alguém que estende as raízes para o ribeiro e de lá tira o néctar da vida. O que nós estamos tentando dizer, irmãos, é que pelo fato de não estendermos a nossa mente para o ribeiro de água, que é Cristo Jesus e a sua palavra, e nós não estamos puxando de volta o néctar da vida, a nossa árvore, na verdade, está murcha, está seca, não dá frutos, já perdeu o verde, já perdeu tudo, por uma razão muito simples. Não estamos fazendo esse exercício diário de esticar a nossa mente e sugar da palavra de Deus o que nós mais precisamos, o néctar da vida, a palavra de Deus, aquela palavra que a gente guarda no coração para não pecar contra Deus. Então vamos fazer a conta só. Quanto que você leu da palavra de Deus essa semana? Talvez a tua Bíblia tenha ficado no porta-luva do seu carro desde domingo passado. Talvez agora, com a facilidade dos dias atuais, não precisamos carregar mais uma Bíblia física como essa. A gente tem ela virtualmente nos nossos dispositivos eletrônicos, a gente nem carrega a Bíblia. E muitos de nós não estamos sequer abrindo a palavra de Deus. Como alguém que possui o Espírito Santo de Deus, tem uma mente e um corpo habitado pelo Espírito Santo de Deus, que não se alimenta da palavra de Deus, não dá para entender. A depressão vai ser profunda mesmo. Os problemas nossos vão estar mais lá embaixo. Essa é uma geração que poderia ter tudo de Deus, mas tem tão pouco de Deus. Poderia ser tão profundo na palavra de Deus, pela facilidade daquela mesma internet, em que você pode pegar um versículo bíblico e se aprofundar naquilo, clicar no YouTube e de repente ver um pastor ilustre da nossa terra ou de outra nação do mundo, pregando sobre aquele tema, enchendo o teu coração de informação. Mas usamos os dispositivos eletrônicos para alimentar exatamente alguma coisa que a gente não sabe onde vai dar. Digo sempre que rede social, para mim, é a tentativa do homem, como aconteceu lá no tempo do movimento Nova Era, em que Deus teria que estar a nosso serviço para ser Deus. Para mim, rede social hoje é uma tentativa de nós homens sermos ou nos sentirmos onipotentes, oniscientes e onipresentes. É uma tentativa louca do ser humano de ser igual a Deus. Ninguém consegue. Nós não vamos conseguir. Nossa mente é falível. Nós não conseguimos armazenar tantos dados. Nós não conseguimos cobrir esse território. Não adianta você querer saber de tudo o que acontece no mundo, estar presente em todas as partes do mundo.
Não adianta, nós não vamos conseguir. É insólita essa nossa viagem. Nós não chegaremos lá. Querida igreja, precisamos voltar às veredas antigas. Precisamos voltar a ver um crente com a Bíblia aberta de volta. É o apelo que nós temos feito nesses últimos 3 meses desse púlpito. Precisamos de volta de crentes com a Bíblia aberta, dizendo: Pai, fala ao meu coração, fala a minha vida agora. Pai, sem a Tua palavra, eu como ser humano, eu me corrompo. Eu serei destruído, eu serei aniquilado. Pai, abra a Tua boca e fala conosco, porque uma palavra Sua muda todas as coisas na minha vida. Mas parece que a palavra de Deus está fechada. E pior do que isso, parece que os nossos corações, as nossas mentes estão fechadas. E aí a gente não faz aquele exercício cotidiano de estender as nossas raízes na direção daquele que é santo, do Cristo de Deus, da Sua palavra infalível, e dela tira o néctar da vida, para que estejamos equipados para vencer os desafios cotidianos da nossa existência. Quanto mais próximo a árvore estiver perto do ribeiro, mais frondosa ela é. Os irmãos se lembram daquela história antiga da Transamazônica. Há um trecho da Transamazônica que, por iniciativa dos engenheiros daquela época e do próprio exército brasileiro, a Transamazônica, ela fez uma pequena curva. E a razão foi uma árvore. Aqueles homens ficaram tão estarrecidos com o que viram, que não conseguia compreender como que aquela árvore, de uma maneira inacreditável, era tão forte, tão gigantesca, que ela se tornou intocável. Por isso, no traçado da Transamazônica, há um leve desvio, que quem olha diz: o que aconteceu? Lá estava uma árvore. E eles descobriram que aquela árvore simplesmente abraçou um ribeiro de água que passava por debaixo dela. Ela estendeu frondosamente as suas raízes para baixo numa intensidade tão grande, tirando da água tudo que ela precisava para a sua subsistência. Ela se tornou tão forte, tão poderosa, tão robusta, que a fotografia daquele tempo mostra 10 homens dando a volta ao redor daquela árvore. E uma nação desvia o seu roteiro por causa de uma árvore frondosa que estava junto ao ribeiro de água. E mesmo nos tempos mais difíceis ela não negava o seu fruto. E Deus diz assim: assim é o homem bem-aventurado que está na minha casa. Ele estende as suas raízes para o néctar da vida. E mesmo quando vier os tempos mais difíceis, quando vier o inverno mais difícil, a seca mais severa, ele vai permanecer imutável. Estará erguido. Suas folhas vão ficar verdes. E mais do que isso, haverá fruto nesta árvore. Não importa a ocasião, porque estamos fazendo o exercício diário de estender a nossa mente para os ribeiros de água, e dos ribeiros de água estamos tirando o néctar da vida. Mas, infelizmente, estamos cheios de nós mesmos, e repito isso, estamos vazios de Deus. Como poderemos sobreviver às lutas, às intempéries da vida? O mundo ataca violentamente toda a humanidade. Mas há uma luta pior travada, não contra a humanidade apenas, mas há artimanhas do inimigo das nossas almas contra você, contra mim. Além de sermos humanos e estarmos debaixo de toda a condenação, de toda a luta, há uma outra luta sendo travada na nossa direção. Diferente de uma pessoa que desconhece a palavra, que não recebeu a palavra da verdade para libertá-la, nós temos uma luta a mais. Nessa semana um novo crente disse: pastor, se eu soubesse que ser crente ia ser tão difícil, eu tinha pensado 2 vezes quando eu levantei a mão.
Eu disse: você foi enganado naquele dia quando você chegou na sala de aconselhamento? Não, disseram que a luta ia começar. O que aquele novo crente está dizendo? Pastor, quando eu estava abraçado com o diabo, dar um beijo no diabo era muito fácil. Mas agora, o diabo não quer mais meu beijo. O diabo quer me destruir agora. Diferente da humanidade, nós temos uma outra luta espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades, hostes, príncipe das trevas que habitam os lugares. Essa é a luta nossa. Agora, como a gente pode vencer essa batalha, essa luta, querida igreja, se nós não tivermos as nossas mentes estendidas para o ribeiro de água, onde a gente tira o néctar da vida? Eu preciso ser fortalecido pela palavra de Deus a cada dia. E é claro, como eu gosto de dizer, quando eu leio a palavra de Deus, o autor da vida me lê. Ele me lê na intimidade. Ele me lê no íntimo. E Ele, pelo seu Espírito Santo, Ele fala ao meu coração como Ele deseja falar. Eu preciso disso. Por isso, feliz é o homem que estende a sua mente, estende as suas raízes na direção do ribeiro que é Cristo Jesus e a sua palavra bendita. E aí pode vir a provação, pode vir o vendaval, nós estaremos firmes. Caso contrário, nós seremos levados por esse mundo que nos engole. E se você tem adorado esse mundo, lembre-se que os ídolos nos devoram. E você pode ser devorado pelo ídolo que você tem na sua vida. Adore o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E coloque o próximo no radar da sua vida e ame-o como a si mesmo. É assim que nos diz a palavra de Deus. E o texto bíblico diz que ao estender estas raízes, ela parece que são mentes em que há mão dupla na história. Eu estendo a minha raiz para tirar o néctar da vida, e eu estendo raízes de oração para falar com o meu Deus. Irmãos queridos, sabe como um crente vence o mundo? É de joelhos. Essa é a batalha da vida. Nós prevalecemos através da oração. Não existe nada mais poderoso na face da terra do que um crente de joelhos. Talvez seja mesmo por isso que o diabo está ocupando tanto a gente nesse mundo. Você tem a sua agenda e ele te dá emergências, para que você não tenha tempo para ler a palavra de Deus e nem para orar. E aí, irmãos, nós estamos extremamente vulneráveis. Podemos ser a qualquer momento atacados e vamos sucumbir. Porque a palavra de Deus na minha vida, uma vida de oração, isso é prevenção. Isso me previne contra os ataques da vida, os sobressaltos da vida. Irmãos, a gente não consegue avaliar hoje o que significa um homem. Quem sabe acordando na madrugada, virando na sua cama, de repente olhando para sua esposa querida, escorregar do seu colchão, se ajoelhar e dizer: Pai, eu oro por essa mulher, obrigado por esta mulher que o Senhor me concedeu, obrigado pelos meus filhos. Quem sabe meio sonâmbulo, andando pelos corredores da casa, indo no quarto das crianças, estendendo a sua mão e dizendo: Pai, eu dedico a minha descendência ao Senhor. Gerei filhos em amor para povoar os céus e não povoar o inferno. O que dizer da oração de uma mulher quando vê o seu esposo, seus filhos saindo de casa naquela manhã? Mesmo que ela tenha que fazer alguma coisa naquela pia, naquela sala, em algum lugar, uma mulher que faz uma pausa, se ajoelha e ora ao Deus Altíssimo.
Quem sabe uma mulher cheia de atividade, cheia de filhos, e semelhante a Susana Wesley, ela pega aquele avental e coloca na sua cabeça e diz: Pai, tudo é tão agitado, mas eu quero orar pelos meus filhos, pelo meu marido que é pregador da tua palavra. E Susana Wesley venceu com um lençol no seu rosto. Ah, se os jovens do nosso tempo soubessem que se eles escorregassem das suas camas, lançando, quem sabe, toda a preguiça e o desencanto de um dia que amanhece, porque esta juventude é extremamente noturna, se eles descobrissem que escorregar daquela cama, cair de joelhos e dizer: Pai, sou um jovem, tenho um futuro pela frente, e se o Senhor não for comigo, eu não vou prevalecer. Quem sabe mãos serão erguidas em uma oração sincera, como alguém estende as suas raízes, a sua mente para o ribeiro de água e diz: Pai, abençoa a minha vida, meus estudos, e permita que eu realmente possa ser alguém extraordinário num mundo extremamente previsível. Isso tem o poder de mudar todas as coisas. Eu imagino um educador, antes de sair de casa, com todas as lutas que os nossos educadores têm, de dizer: Pai, cada palavra que sair da minha boca, que possa abençoar estas crianças. Pai, eu resguardo as crianças que estão debaixo da minha tutela e do meu carinho e da minha influência. Pai, cuide destas crianças, abençoe as suas famílias. Irmãos, nós não imaginamos o que isso significa no reino espiritual. Mas estamos sem Bíblia no coração e sem oração na alma. O mundo está vulnerável, nós estamos vulneráveis, mas Deus quer te chamar nessa manhã de bendito, de bem-aventurado, e te dizer: volte às veredas antigas, volte, meu filho, minha filha, porque quando você se converteu, você era melhor do que você é agora, você dependia muito mais de mim, você tinha mais interesse nas coisas espirituais. Por favor, estenda as suas raízes, sentimento de Bíblia, oração na direção do Pai, e deixe Deus falar de novo com você, porque Deus quer usar os teus dons, talentos e habilidade para a glória dEle. Nesse tempo, irmãos, não sei se é perspectiva minha só, mas a impressão que eu tenho é que quando o diabo descobre que alguém tem um dom, uma habilidade espiritual, isso tudo a Bíblia diz que é dado por Deus, e o diabo não pode tirar. O diabo se levanta contra essa pessoa para destruí-lo, porque ele sabe que dom que Deus deu, nem o maligno pode tirar. É por isso que hoje nós estamos vendo pessoas tão talentosas, que estão destruindo a si mesmo. E a gente pergunta: que desperdício, pessoas tão talentosas. Estou vendo o Júnior e a esposa, quem sabe vocês que estão no meio artístico, você já pode dizer: pastor, é verdade, no meio artístico tanta gente boa, lá no SBT, se perderam, drogados, viciados. São pessoas talentosas, irmãos, podem não estar na igreja, mas receberam um dom de Deus e até hoje não perceberam que foi Deus que deu, mas um dia vão descobrir, porque o diabo se levanta contra quem tem um dom, um talento e uma habilidade. O diabo se levanta contra essa pessoa, e se a pessoa não tem consciência de Deus, não tem uma mente que estende-se para o ribeiro para tirar o néctar da vida, tem uma vida de oração verdadeira com Deus, é uma presa fácil para ser destruída, para que o diabo diga: eu venci. Mas o grande vencedor é o nosso Deus, Ele é o grande vencedor. Por isso, meu irmão, eu não sei o que você vai fazer com a sua vida, mas para a minha vida e para a sua vida só tem uma resposta: Bíblia, oração. Não tem outro jeito. Mas o texto bíblico, no teu terceiro sentimento de falar de raízes,
Ele fala a respeito da expressão de adoração. É interessante a palavra raiz ser também uma espécie de sentimento de louvor a Deus. E os antigos, principalmente na cultura hebraica, dizia que cada árvore frondosa representava a natureza que Deus criou. E, portanto, batiam palmas diante de Deus. É por isso que a gente vê salmos bíblicos dizendo que as árvores estão batendo palmas. Eu não sei como elas batem palmas, mas bate palmas. E eu queria pedir para que vocês não estendessem só as suas mentes para o ribeiro que é Jesus Cristo, para a sua palavra. Que você não estendesse intencionalmente a sua oração para dizer a Deus: Pai, Tu és a minha defesa, o Senhor absoluto da minha vida. Mas eu queria que você aproveitasse mais os momentos de louvor e gratidão a Deus, começando a agradecer a Deus por tudo que você tem. Irmão, e você tem muito. Pastor, eu tenho passado privações. Você tem muito. Pastor, tenho vivido tempos de secura na minha vida, mas mesmo assim você tem muito. Metade da humanidade hoje, 4 bilhões de pessoas aproximadamente, vão dormir com fome sem fazer 4 refeições. E irmãos, no que diz respeito a mim, olhando para essa congregação, vocês estão bem nutridos e bem alimentados. Tanto é que quando a gente olha para o Facebook de vocês, está todo mundo procurando um nutricionista e se alimentar melhor. Você tem muito. Porque um cristão, mesmo quando tem falta de alguma coisa, ele tem mais do que todos, porque diz a palavra de Deus a teu respeito: nunca você vai mendigar o pão, e a tua descendência vai passar necessidade sobre a face da terra, porque eu sou o Senhor teu Deus da tua família e da tua existência. Essa é a verdade. Nós temos muito. Nós temos muito. E nós temos que ter um coração agradecidos. Irmãos, quando a gente chegar aqui, junto com a equipe de louvor para louvar, louve. Louve. Eu sei que tem irmãos desafinados no nosso meio. Nós sabemos, é audível. Mas meu irmão, minha irmã, pode pedir licença e dizer assim: ó, com essa voz aqui meia rouca, esquisita, eu vou louvar o nome do Senhor. Se fizer algum grunhido, algum gemido, não é ninguém desmaiando, sou eu cantando. Mas eu vou louvar o meu Deus de todo o coração. Porque senão, irmãos, a equipe de louvor tem que animar o auditório. Vamos aproveitar já o Júnior aí. Júnior, quando você quer animar o auditório, como é que você faz lá? Vocês têm placa? Onde diz aplaudir? É assim mesmo, Júnior? Como é que faz? Um cara levanta a placa lá? Ou puxa? Pois é, nós estamos... Irmão, será que nós vamos ter que contratar o Júnior e a esposa para animar o auditório aqui? Não posso, sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que Deus nos deu do seu Espírito quando nós nos convertemos. A Bíblia diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus por isso. Eu não preciso animar auditório. No meu coração eu quero louvar e adorar a Deus no ajuntamento dos santos, porque eu sei que Deus habita nos louvores do seu povo. Eu não preciso de placa erguida, eu vou dizer isto. Dias atrás, o irmão da Assembleia de Deus disse assim: pastor, de vez em quando eu dou um glória a Deus, aleluia aí, pastor. Eu cheguei agora eu sou batista e de vez em quando eu me solto e dou um glória a Deus, aleluia. E eu não sei se eu estou fazendo certo. Eu falei: fica à vontade, irmãos. No céu vai ter cheio de gente da Assembleia de Deus também. Vamos começar a antever o céu. Agora não vale você não louvar. Glorifique o seu Deus. Você está na casa do Altíssimo, e como cantamos hoje pela primeira canção, Deus é bem-vindo aqui, mas você também é bem-vindo aqui nesse lugar. Esse é um lugar de lucidez, onde nós aprendemos da palavra de Deus, nós oramos ao Pai e nós louvamos ao Senhor. E Deus diz: o bem-aventurado, o homem feliz, ele vai estender a sua mente para o ribeiro de água.
e vai tirar do ribeiro de água do meu Filho Jesus Cristo, da sua palavra e do seu evangelho, o néctar da vida. Ele vai orar a mim e eu responderei. Ele vai louvar o meu nome e eu estarei presente no ajuntamento deles e manifestarei a minha glória ali. Farei sinais e maravilhas no meio do meu povo para dizer: eu estou presente. É isso. E eles serão para mim como uma árvore frondosa, plantada junto aos ribeiros de água, cujas folhas estão sempre verdes. E mesmo quando vier o inverno ou a secura, as suas folhas ficarão sempre verdes. E ele e ela nunca negará o fruto da salvação na sua vida. Irmão, simplesmente isso é grandioso demais. Há uma igreja no Zimbábue que se reúne já há 3 anos debaixo de uma grande árvore. E acontece algo sobrenatural lá. Eu sei que vocês já viram isso pela internet. É um lugar simples e singelo de culto. Mas quanto mais aquela árvore estende as suas raízes, mais pessoas vêm para a igreja para adorar a Deus. Eles não têm um templo físico, mas aquela árvore é o símbolo do ajuntamento deles. Um negócio bonito de ver. Um dia lá, vendo a fotografia, eu tentei contar. A julgar pela primeira fileira, eu acho que deve ter debaixo daquela árvore ali, entre 120 e 160 pessoas. E a árvore é frondosa. Frondosa. E quanto mais ela cresce, mais cadeira se coloca debaixo. Eu, junto com um bom diácono chamado Daniel, quando era pastor em Vila Maria, nós fundamos 3 igrejas, indo ali por detrás do aeroporto de Cumbica. O neto dele, Miguel, é diácono dessa igreja também. O irmão Daniel terminava o culto da manhã conosco, e naquele tempo a moda era o Tupperware. Ele já ia na porta da igreja com o Tupperware debaixo do braço e dizia assim: pastor, ore por mim porque eu estou saindo para evangelizar. Sabe qual o lugar que ele fazia? Ele pegava o ônibus, descia do ônibus perto de uma árvore e começava a pregar o evangelho para as crianças, e daqui a pouco igrejas surgiam. Eu falei outro dia da cidade de Seródia, e nós temos irmãos aí que foram de cidade de Seródia. Cadê o pessoal de cidade de Seródia? Cadê vocês? A gente nem sabia, eu citei, olha lá, olha lá, Deus, que bom, viu? Pois é, vocês vieram de lá então. Pois é, nós só perguntamos lá aonde ia passar o aeroporto, nos enganaram. Disseram que o aeroporto ia ficar longe dali. Nós compramos um terreno do lado do aeroporto. Mas começou debaixo de uma árvore com o irmão Daniel. Um pouquinho para frente, no Jardim São João, começamos uma igreja debaixo da árvore. Um pouquinho mais à frente, no Jardim Lenise, começamos uma igreja debaixo da árvore. Obrigado por vocês existirem e estarmos tanto tempo depois aqui, e vocês terem sido batizados naquela igreja que eu mal imaginava que eu tivesse de volta passado por lá. Você é uma árvore. E você tem um coração. Hoje pela manhã estou falando da árvore que você é. Eu espero que a sua árvore seja grandiosa, frondosa, que você estenda as suas raízes para o ribeiro e tire de lá o néctar da vida. Que a sua vida de oração seja exemplar. Que a sua vida de leitura da palavra de Deus seja o incentivo para todos que estão ao seu redor. Mas não se esqueça do louvor, porque o louvor combina com você. Por favor, quero convidar vocês para a segunda parte, quando vamos falar que Deus só tem uma dificuldade com essa árvore. É o nosso coração. Enganoso. Um coração que sutilmente se deixa levar.
Precisamos adverti-los hoje à noite a respeito desse coração que pulsa aí dentro de você, para que possamos viver uma vida melhor. Há muitos anos atrás, ali na favela da Funerária, no Parque Novo Mundo, quem conhece a Zona Norte de São Paulo sabe o que eu estou falando. O bandido, fugindo da polícia, entrou na casa de um crente e se escondeu debaixo da cama. Você consegue imaginar naquela favela, aquela senhora voltando do nosso culto, e mal sabia ela que debaixo da cama estava o bandido? Ela viu todo o movimento, ela viu tudo o que acontecia, nem imaginava. Vivia ela e o seu netinho. Só os dois. Sabe como são essas avós? E principalmente aquelas que amam o Senhor. Na hora de dormir, ela leu a respeito da palavra de Deus para o seu netinho. O netinho disse, hoje é um homem feito, mas naquele tempo disse assim: mas vó, a gente veio agora do culto, a senhora vai ler de novo a Bíblia? Falou: sim, nós vamos ler a Bíblia, sim, meu filho, e vamos orar. Porque ir no culto é dever. Ler a Bíblia e orar é razão de viver. E ela comia palavras quando lia, porque quantas vezes naquela congregação eu pedia para ela ler a Bíblia, porque ela era uma das mais letradas entre todos que viviam naquele lugar, ela comia palavras quando lia, por nervosismo. Imagine você, ela sentada na cama com o seu neto, o ladrão debaixo da cama, e ela começou a ler a respeito de Jonas, o profeta fujão. Anos mais tarde, quando íamos pregar o evangelho no Carandiru, encontramos o ladrão, que era como um profeta fujão. Aquele homem se converteu debaixo daquela cama naquele instante. A palavra de Deus transpassou seu coração. Sua vida foi mudada instantaneamente. A grande dificuldade era sair debaixo daquela cama. E ele, se rastejando, diz ele, abria aquela porta tosca e saí correndo. Mas antes de sair como um bom ladrão, eu levei um livrinho. Ele pegou o Evangelho de João, roubou um Evangelho de João, é ladrão mesmo, né? Se converteu, mas parece que o velho homem estava ali dentro dele. E ele disse: porque eu peguei o livrinho, porque eu podia enrolar uma maconha e ainda fumar. Ele guardou o endereço da nossa igreja, e por muitos anos da sua vida aquele evangelho ficou no seu bolso de trás. Até um dia que estamos pregando do evangelho, lá no Carandiru, eu e o irmão João Vieira, uma tarde de domingo, de repente, Jonas chegou, contou a sua história, mostrou o evangelho, a gente descobriu tudo. No outro domingo, levamos aquela querida irmã para conhecê-lo. E dentro da prisão, cumprindo a sua pena, ele passou a ser uma coluna dentro daquela casa de detenção. Infelizmente, o seu nome está entre a lista daqueles que morreram na tragédia do Carandiru. Mas não se preocupe, ele já está nos céus com Jesus.
Como eu gosto desse povo que se chama pelo povo de Deus, pelo nome de Deus, que não importa a circunstância, mesmo vindo de um culto, diz: não, ainda existe espaço na minha vida para eu ler a palavra de Deus, para orar ao meu Deus, para que a gente possa dormir esta noite em paz. O perigo estava tão perto, mas por uma árvore frutífera, sempre o fruto vai cair perto do quê? Da árvore. E para a glória de Deus, essa história será contada ainda mais, porque o nosso Deus é o Deus que ama a todos, mas Deus tem um carinho excessivo por aqueles que são seus. Você, meu irmão, minha irmã, é objeto do amor de Cristo. Deus espera só a tua resposta. Bíblia, oração e louvor. Afinal, Bíblia, oração e louvor combina com vocês.